Os homens e mulheres pós-modernos padecem de alguns sintomas nas mais variadas dimensões de sua existência. Neste cenário, a obra do sociólogo Zygmunt Bauman pode nos fornecer um diagnóstico das inúmeras faces de nossa sociedade paralisada pelo medo. A série O Diagnóstico de Zygmunt Bauman para a Pós-Modernidade reflete sobre o despertar do sono da modernidade, a crença na razão e na vida administrada. Discutem a pós-modernidade em seus variados aspectos os filósofos Franklin Leopoldo e Silva e Luiz Felipe Pondé, curador da série, a psicanalista e professora Caterina Koltai e o cientista da religião Frank Uzarski. No programa de hoje, o professor Franklin Leopoldo e Silva coloca em discussão o que existe de diferente entre a ética moderna e ética pós-moderna. Ele faz isso questionando o mal-estar que se instalou diante da liberdade no corpo social e na alma. Será a liberdade realmente a grande conquista da pós-modernidade? Eu entendo que o mal-estar da liberdade, que caracteriza a nossa contemporaneidade, é uma questão que ficaria mais clara se nós pudéssemos fazer alguns comentários sobre épocas históricas anteriores e teorias éticas anteriores à atualidade, para que nós pudéssemos, então, entender melhor quais foram as transformações históricas, né, que levaram a essa situação ética, né, que nós estamos caracterizando aqui como o mal-estar da liberdade. A liberdade, ela sempre esteve vinculada a dificuldades, né? Dificuldades práticas e teóricas, né? Dificuldades a respeito da concepção da liberdade e dificuldades a respeito da prática da liberdade. Isso vem, na verdade, desde muito tempo, né? Se nós remontássemos, por exemplo, ao início da filosofia na Grécia, a teoria ética de Aristóteles, nós já encontraríamos aí dificuldades para lidar com a liberdade, ou seja, dificuldades para dar conta dessa questão fundamental para a moralidade, que é a liberdade de escolha. E essa dificuldade nós já a encontramos em Aristóteles, pela simples razão de que, para ele, a ética não é uma ciência demonstrativa. A palavra ética vem do grego ethos, costume, hábito. Ética é a disciplina relacionada ao que consideramos moralmente certo ou errado, bom ou mal. Pode ser vista como nosso sistema de valores e princípios morais. O que é que a ética implica? A ética implica um saber fazer, né? Mas justamente esta união entre o saber e o fazer é que a desvinculam de um conhecimento puramente teórico e absolutamente demonstrativo ou exato, né? Esse saber que o nosso fazer, a nossa ação pressupõe, ele não é susceptível de uma abordagem exata. E, por isso, Aristóteles o chama de discernimento prático, né? Há uma espécie de discernimento na escolha que fazemos entre o bem e o mal, a cada decisão que precede as nossas ações. E, a partir desse discernimento, nós agimos e adotamos os critérios que entendemos necessários para a boa vida, né, ou a vida moral, a vida moralmente adequada. Se nos perguntassem acerca da exatidão desses critérios e de como operamos essas escolhas, né, nós não poderíamos dizê-lo com a mesma segurança com que seríamos capazes, em princípio, de expor procedimentos de ordem científica, né? Isso porque a ética não é uma ciência, não existe uma ciência ou um saber teórico relativo às escolhas humanas, não é? Não é alguma coisa que possamos tratar com precisão. Isso certamente já é uma dificuldade. Não podemos abordar a ética teoricamente e também, ao praticá-la, ao praticar a moral, né, não somos inteiramente capazes de expor com precisão
o que realmente estamos fazendo e os fundamentos da nossa ação. Essas dificuldades, elas permaneceram ao longo da história, né? Se nós tomássemos outro exemplo, que poderia ser, por exemplo, as filosofias cristãs, né? Do tipo da de Santo Agostinho ou de Santo Tomás de Aquino, né? Nós veríamos aí também que, embora, nesse caso, haja um fundamento muito claro, né? E um princípio muito bem definido de ética, que no caso de uma filosofia cristã é Deus, né? Esse Deus que é também, além de todos os seus outros predicados, o supremo legislador moral, né? Aquele que dita os mandamentos e as regras da nossa ação, né? Ainda assim, a experiência ética que fazemos no cotidiano, né? Nas nossas ações particulares, né? Ela encontra certamente dificuldades para que nós possamos elaborar essa aproximação, quer dizer, essa relação entre esse princípio supremo de legislação moral, que no caso seria Deus, e as nossas ações particulares. O espaço que vai, não é, das nossas ações finitas e singulares, não é, a esse grande princípio de legislação ética que é Deus, é um espaço muito grande, uma distância muito grande. Não é? É a distância que vai do finito ao infinito. E, portanto, essa distância prejudica um pouco a precisão da aplicação. Não é? Como é que descreveríamos a aplicação desse princípio tão geral, né, a ações particulares que ocorrem na nossa vida e exigem decisões morais? E a filosofia moderna, né, permanece também com essas mesmas dificuldades relativas à amplitude, generalidade de um princípio, né, que sem dúvida nenhuma é um princípio ético, um princípio de legislação, né, um princípio de correção das nossas ações, e a presença desse princípio geral e universal, né, em cada uma das nossas ações particulares, que é o que realmente importa, né, a aplicação desse princípio geral às ações particulares para que elas possam se beneficiar, né, desse critério ético. No mundo moderno, que é um mundo cada vez mais laico, né, e a partir do século XVII, com Descartes, né, nós temos então o início, né, desse período histórico em que esse mundo teocrático, ou seja, esse mundo regido, né, por Deus e por critérios religiosos ou teológicos, é substituído pela razão, né, uma razão que cada vez vai se emancipando mais, ocupando mais espaços em todos os aspectos da vida, inclusive no aspecto ético. Né? Então, o que acontece nessa transição? Né? Essa dependência que o indivíduo sente em relação a Deus, como princípio supremo das suas ações, deixa de existir ou enfraquece. Né? O indivíduo passa a ser, enquanto indivíduo emancipado, né, dependente de si mesmo. Isto é, livre, pelo menos em princípio. Né? E essa liberdade, então, ela se expressa na razão como sendo o único princípio legislador, em todos os aspectos da vida, inclusive no aspecto ético. Né? Descartes chama de sabedoria exatamente essa capacidade que nós teríamos de vincular as nossas normas de ação, né, os nossos modos de agir, enquanto respeitantes da moralidade, né, a princípios básicos, metafísicos, gerais, que sustentam todo o edifício do nosso conhecimento e da nossa prática, né, formando uma totalidade muito coesa, muito coerente, né, em que o que chamamos de teoria e prática estão perfeitamente entrosados, né, num único todo. Né. E nesse sentido, então, essas bases metafísicas, portanto, absolutamente racionais, né, porque para Descartes a metafísica é o conhecimento racional mais elevado, mais rigoroso que se possa ter. Essas bases metafísicas, sobre elas, então, um eixo, digamos assim, científico,
que corresponde, então, ao desenvolvimento dessas bases na ciência natural, que na época era a única que existia, né? A física já matemática, e os ramos desse saber, que para Descartes eram a mecânica, nós hoje chamaríamos de técnica, né? Ou tecnologia, a medicina e justamente a moral, né? Então vejam que há um edifício coeso e coerente, e lá, como um último ramo dessa grande árvore, né, que é a árvore da sabedoria, assim chamada por Descartes, nós temos a ética. Ou seja, há uma continuidade, né, entre a ética e os demais aspectos, né, da teoria e da prática. Essa concepção de totalidade que mostra, então, um ser humano unificado, né, unificado exatamente pela unidade da sua razão, né, é um grande pressuposto da filosofia moderna no seu início. É um grande pressuposto do que nós entendemos como o humanismo, né, nesse período clássico da modernidade, que se caracteriza por essa confiança, digamos, ilimitada, né, na razão e em todas as capacidades que dela possam derivar em termos teóricos e em termos práticos. Desde o conhecimento mais fundamental até os aspectos mais cotidianos da nossa prática, né, e, portanto, do nosso agir moral, né, a razão está presente como único princípio ao qual devemos atender, né? E, estando subordinado, e como estamos subordinados à nossa razão, somos livres, né? Porque aquele que se subordina a si mesmo é livre, né? Com isso se instaura, então, essa liberdade moral, né? Que, no entanto, já apresenta essa dificuldade, que não é muito diferente da que nós vimos há pouco em relação à filosofia de Aristóteles e às filosofias cristãs, não é? Como fazer com que essas bases metafísicas, não é? Tão profundas e tão amplas, que são capazes de sustentar todo o conhecimento e toda a prática, possam, ao mesmo tempo, ligar-se com as nossas ações particulares e fornecer critérios para as nossas decisões, né, enquanto sujeitos singulares que somos, né, diferenciados uns dos outros, né, e, ao mesmo tempo, sujeitos também a toda a diversidade de acontecimentos e situações que aparecem na nossa vida, né? Portanto, novamente, o problema de unir, de relacionar, né, uma extrema generalidade, o que é necessário para que a ética possa ter fundamento universal, né, e a extrema particularidade, aquela singularidade que caracteriza, né, a cada sujeito e a cada ação subjetiva. Quando a filosofia abandona essas veleidades metafísicas, se assim pudéssemos denominá-las, e passa a se preocupar com aquilo que nós chamamos hoje de objetividade científica, o que acontece do século XVIII com Kant, né, certamente também a moralidade, né, a ética, vai sofrer profundas modificações, né? Ou seja, a descrença na possibilidade da metafísica vai fazer com que eu não possa mais fundar a ética em princípios metafísicos.
que estariam, por definição, fora do alcance do conhecimento objetivo. Não é? Para Kant, a razão teórica é bastante limitada, não é? Ela, na verdade, só tem um alcance que corresponde aos fenômenos físicos e matemáticos, não é? E, portanto, tudo mais extrapola, não é, aquilo que pudesse ser objeto, não é, de um conhecimento rigoroso, de um conhecimento teórico, não é? Inclusive a ética. Não é? A ética ou a prática, não é? Ela tem que ser fundada em termos completamente diferentes da teoria, porque justamente, de acordo com o que nós já vimos, né, e lembrando a própria concepção aristotélica, né, não haveria como enquadrar as nossas ações, a nossa vida moral, né, nos critérios ou nas categorias, né, que são aquelas pelas quais conhecemos objetivamente o mundo, como, por exemplo, os fenômenos naturais. É preciso que se faça aí uma diferença bastante radical, que acontece, então, de forma bem diversa daquela unidade da razão, né, que era pregoada no início da modernidade por Descartes. Essa diferença radical é aquela que se faz entre a razão ou a racionalidade teórica, que é a razão científica, e a racionalidade prática, que é aquela relativa aos critérios de ação, né, ao nosso modo de agir. Uma coisa não pode ter nada a ver com a outra, embora sejam dois usos da razão. Vejam aí que há uma dificuldade quase insuperável, né? Como podemos ter dois usos tão diferentes da razão, sem possibilidade de qualquer relação entre eles, e, no entanto, ainda assim, né, dois modos de usar a mesma razão, que evidentemente é o pensamento humano, né, ora aplicado à ciência, ora aplicado ao modo de agir, aos critérios que adotamos, né, para a moralidade das nossas ações. Se um ato é racional, e os atos morais devem ser, então eles têm que possuir um fundamento universal. Só que não pode ser teórico, tem que ser prático, né? E esse fundamento racional, né, deriva de quê? Deriva de que o sujeito moral, quando age e raciocina sobre os critérios de sua ação, o faz de modo muito diferente do cientista, né, daquele que se dedica ao conhecimento objetivo das coisas. Porque a ciência, o saber teórico, ele está inteiramente pautado pela necessidade, né? A necessidade é o fundamento das leis científicas, da regularidade da natureza, enfim, desse saber rigoroso, né, que caracteriza a ciência moderna e o seu progresso. Cada vez mais a natureza é conhecida e dominada, porque cada vez sabemos mais acerca das regras e da absoluta regularidade, né, que preside ao comportamento dos fenômenos da natureza. Sem liberdade não há moralidade. Porque se o agente moral não é livre, ele não pode assumir a responsabilidade pelas suas decisões. E, portanto, há uma relação que sempre foi mantida nas várias teorias éticas que apareceram através da história, né, entre a liberdade, né, a moralidade e a responsabilidade que daí decorre, né? Não teria sentido, por exemplo, imputar a responsabilidade a uma pessoa que é absolutamente determinada a fazer aquilo que ela faz, né? Se ela não teve escolha, você não pode arguí-la, né, a respeito da responsabilidade pelos seus atos, né? Então é por isso que a ética tem que receber um enfoque completamente distinto da ciência da natureza, porque a natureza é o reino da necessidade,
e a ética, ou a moral, é o reino da liberdade. Em todos esses exemplos que nós demos até agora, fica sempre caracterizado que há uma instância normativa que precede as ações do sujeito. Não é? Mesmo que nós não podemos defini-la teoricamente, né, há um certo tipo de essência, né, ou uma certa característica fundamental daquilo que podemos chamar de natureza humana, né, que faz com que algo preceda as decisões morais e, assim, haja um pressuposto ou uma espécie de fundamento da nossa liberdade. Esses exemplos são importantes para que nós possamos entender o nosso problema, né? Porque eles culminam, por assim dizer, numa perspectiva que nós costumamos chamar de iluminismo, né? Ou seja, a razão iluminada, esclarecida, emancipada, que é uma crença muito profunda do século XVII e, sobretudo, do século XVIII, né? Que foi denominada por Kant como a maioridade da razão, né? O ser humano teria chegado à sua maioridade, quer dizer, ao pleno uso da sua razão. Isso se reflete onde? Na ética, principalmente, na capacidade de discernir, né, e racionalizar os seus atos, as suas ações, e assim se conduzir, né, sempre de acordo com as normas racionais. O século XX, nós temos uma vertente importante da filosofia e que com profunda repercussão ética, que é o existencialismo, né? O existencialismo, ele é devedor de uma certa herança que já vem do século XIX, que procura privilegiar o indivíduo frente justamente a essas normas ou conceitos ou princípios demasiadamente amplos que vigoravam, né, na filosofia tradicional, afirma, né, a realidade do indivíduo como sendo primordial, né? E o existencialismo, no século XX, vai além disso, né? Além de afirmar a realidade do indivíduo, né, ele afirma também que a existência como um processo contínuo de se constituir, e, portanto, sem nada que possa nos definir previamente, né, sem nenhuma essência que possa nos definir previamente, isto é que seria, sobretudo, a marca do humano, né, a marca da condição humana, né, a marca da nossa existência, né. Por isso que falamos em condição e não em natureza, né. Natureza significa uma coisa fixa, substancial, essencial. Condição significa uma certa vivência, ainda que continuada, mas diferenciada, né, daquilo que vamos sendo, né? E essa expressão vamos sendo justamente substitui aquela palavrinha mágica, né, da metafísica tradicional, que é o ser, né? A filosofia tradicional sempre privilegiou o ser, aquele sentido único e definitivo próprio a tudo que existe. E o ser humano também seria caracterizado pelo seu ser, por aquilo que ele é fundamentalmente, essencialmente. Ora, a perspectiva existencial muda tudo isso, né? Nós agora
se quisermos nos definir, temos que fazê-lo em termos de processo, ou seja, uma continuidade existencial, que é, sobretudo, uma construção, uma autoconstrução, que cada um faz de si mesmo, né? Ou uma autoconstituição, pela qual o indivíduo vai, então, tornando-se aquilo que ele puder vir a ser, né? Através de todas as dificuldades e obstáculos que se colocam diante dele para essa constituição de si mesmo, né? Para essa construção da sua identidade, né? E, portanto, há aí uma diferença fundamental. Nada nos identifica antes de constituirmos a nossa própria identidade. Na verdade, não temos identidade. Nós tentamos constituir uma ao longo desse processo de existência, que é também um processo de identificação. Ora, e como o fazemos? A partir de que o fazemos? A partir da liberdade. Isso constitui uma modificação profunda em relação às filosofias tradicionais, porque a liberdade foi sempre concebida como um atributo, né? Primeiro somos alguma coisa, né? Temos uma identidade essencial. E depois temos vários atributos, entre os quais a liberdade, né? E a exercemos, assim como o entendimento, vontade e outros. Ora, o que a perspectiva da filosofia existencialista nos propõe é que não temos liberdade, ela não é um atributo, nós somos liberdade, né? E como somos liberdade para construir essa identidade que vai nos definir a posteriori, né? Ou seja, depois que a construirmos, né? Então, antes desse exercício de liberdade, não somos nada. Não temos nenhuma essência, não temos nenhuma identificação. Apenas existimos, né? E o existir, então, aí, ou a existência, pode ser contraposta à essência, né? A essência é aquela definição prévia, já dada definitivamente, que depois vai apenas ser corroborada, né, ao longo da existência. Já a existência, se insistimos nela, se é ela agora que tem a prerrogativa, significa que partimos desse nada, partimos dessa liberdade pura e simples, e através dela, ao exercitá-la concretamente, vamos então nos construir ou construir a nossa identidade. Nesse sentido, a liberdade é alguma coisa de radical. Por quê? Porque ela é aquilo que somos antes de mais nada, né? Mas esse ser não é um ser, repito, que nos defina. É apenas a possibilidade de que, exercendo essa liberdade radical, possamos então vir a ser, vir a nos definir ou a ganhar uma identidade. Trata-se, portanto, de um processo, né? E ainda mais acentuada é essa radicalidade se entendermos, como é o caso no existencialismo, que esse processo não tem um acabamento. Esse processo não tem um fim. Ele é inconclusivo por definição. Se somos fundamentalmente e substancialmente essa liberdade, né? Se isso é aquilo que nos define radicalmente, e veja que definir aqui tem um sentido apenas aproximado e metafórico, né? Porque quando eu me defino pela liberdade, eu me defino como processo, né? E não como coisa, ou como um ser estável, né? Se é assim que eu devo me conceber, né, doravante, então, antes dessa liberdade, antes do exercício dessa liberdade, não há qualquer critério que possa definir a mim mesmo e servir como medida de valor das minhas ações,
nesse esforço constante que eu desenvolvo para vir a ser alguma coisa. Não é? Isso quer dizer o seguinte: liberdade radical é criação ou invenção. O que isso significa? Que a cada decisão e a cada ato, nós inventamos esse ato, inventamos o valor que confere a esse ato aquilo que o torna adequado, aquilo que nos faz preferi-lo a outro. Esse critério é também inventado juntamente com o ato, e a finalidade a qual ele se destina. É claro que muitas teorias éticas tradicionais consideraram os indivíduos como livres, mas essa liberdade ela estava norteada, em primeiro lugar, num enraizamento substancial, uma definição metafísica do sujeito. Né? Ele é alguma coisa e, dentre as coisas que ele é, dentre os predicados, ele é livre. Né? E também essa liberdade estava dirigida a uma finalidade. Né? Por exemplo, alcançar a felicidade, alcançar a bem-aventurança, através deste exercício, não é? Racional, não é? Moderado, não é? Criterioso das escolhas, não é? Da liberdade de escolha. Não é? Ou seja, tábuas de valores previamente definidas, segundo as quais a minha liberdade deveria se constituir. Sou livre, mas sou livre para seguir certas regras ou não segui-las, mas de qualquer forma há algo que eu encontro pronto. Essas tábuas de valores podem estar inscritas na religião, podem estar inscritas na tradição, na sociedade, na família, no partido a que eu possa aderir, né? No meu grupo, enfim. O importante é que há critérios pré-estabelecidos e esses critérios orientam a minha ação e, portanto, orientam a minha liberdade. Eles fazem, às vezes, daquele estamento, daquele patamar de essência, né, que precede o ser humano e as suas ações, né, e servem como critério orientador. Já que a liberdade é primária, originária, e antes dela não há nada, né, é também através da minha liberdade que eu vou criar o valor, a finalidade, o propósito e tudo mais que esteja vinculado à minha prática, né, às práticas da minha vida. É, portanto, total invenção. Né? E o Sartre, o principal, né, autor existencialista, ele diz que a cada ação vista dessa forma, né, o ser humano inventa o ser humano. Né? E essa constante invenção é derivada desse exercício de liberdade. Né? Ora, dizendo as coisas assim, pode parecer que haja, então, uma espontaneidade no exercício dessa liberdade, e que, como ela constitui aquilo que mais originalmente somos, né, basta deixar que ela flua espontaneamente. Né? Ora, não é bem assim. Né? Se fosse assim, evidentemente, não poderíamos falar do mal-estar da liberdade. Né? Seríamos simplesmente essa força espontânea, né, de constante manifestação da nossa liberdade. Apesar, no entanto, da liberdade ser originária,
e não ser, portanto, governada, dirigida, determinada por coisa alguma, né? E exatamente por isso, né, ela é um fator de mal-estar e ela é uma liberdade sempre difícil de ser exercida. Em primeiro lugar, por conta dessa falta, desta ausência e deste vazio a partir da qual a liberdade se exerce. Né? Não há tábua de valores previamente constituída, né? Não há propósitos que possam garantir, né, as minhas ações livres, não há critérios que eu possa simplesmente adotar. Eu tenho que inventar tudo, partindo do vazio, partindo do nada. Né? E, portanto, o exercício da liberdade está intrinsecamente vinculado a uma grande solidão, a um enorme desamparo que caracteriza justamente esta perspectiva existencial, né, de um ser humano lançado no mundo, necessariamente livre, fatalmente livre, ou como diz o Sartre, condenado a ser livre, né, e que, portanto, então se vê diante de uma liberdade que pesa sobre ele como a fatalidade pesava sobre os antigos. Dentro dessas condições, nós percebemos que há um mal-estar, há uma insegurança, há esse sentimento, né, de solidão e de desamparo perante as escolhas que temos de fazer. E sempre temos de fazer. Né? Porque a única forma de não escolher é escolher não ser livre. Mas, como somos fatalmente livres, e a liberdade se confunde com a nossa própria pessoa, com o nosso próprio ser, a única coisa que não podemos escolher é não ser livres. A partir daí, então, essa condenação à liberdade e à escolha, né, enquanto ela deve ser efetuada na solidão e no desamparo, né, gera, então, esse mal-estar e esta insegurança. E, em segundo lugar, também porque a nossa liberdade, enquanto somos seres históricos e vivemos em situações determinadas historicamente, né, essa liberdade se choca contra todo tipo de obstáculo. Ou seja, como eu disse há pouco, né, a liberdade não flui espontaneamente, né, como uma espécie de força viva, né, de nós para as coisas. Né. A liberdade choca-se, em primeiro lugar, com os obstáculos exteriores à própria pessoa. Os obstáculos que estão dados pelas condições históricas em que nós vivemos, e que são dos mais variados tipos. Essa liberdade tem também um outro fator adverso que está em nós mesmos, e principalmente no nosso passado, que pesa sobre nós como uma determinação, e, portanto, como alguma coisa que tende a limitar a nossa liberdade. Né? Então, chegamos diante desse paradoxo, que é causa do mal-estar. Né? A liberdade é absoluta, é originária e é ilimitada. Porque, na verdade, nada existe antes dela que possa diminuir o seu alcance. No entanto, o seu exercício concreto topa com toda espécie de fatores adversos. Né? Porque o mundo em que vivemos, né, as coisas e as pessoas, a própria história que vivenciamos, né, constitui aquilo que nós chamamos de adversidade. Né? Ou seja, são fatores adversos, né, que se constituem como outros tantos obstáculos, né, ao exercício da nossa liberdade. Quando nós juntamos todas essas coisas, né, nós percebemos que esta dificuldade, esse mal-estar, quase poderiam justificar aquilo que é bastante frequente na contemporaneidade. A recusa da liberdade. Né? A recusa da liberdade
é um estratagema, né? Na verdade, desse ponto de vista que nós estamos citando aqui, a liberdade não poderia ser recusada, porque recusar a liberdade significa recusar a si mesmo, né? Agora, podemos montar estratégias, né, no sentido de nos deixarmos determinar pelas coisas, pelos outros, pela nossa história, pelo nosso passado, né, pelos acontecimentos, né, de tal modo que nos sintamos determinados por isso, destinados a alguma coisa e assim não assumindo a responsabilidade, né, pelas nossas próprias escolhas, né? O que é também uma forma, né, de nos identificarmos abstratamente com tudo aquilo que nos é dado viver ou que nos é imposto, né? E não só nós podemos dizer que isto é um estratagema da qual o sujeito pode lançar mão, mas podemos dizer até que na contemporaneidade, na época em que vivemos, é mais do que isso. É alguma coisa que quase se nos impõe, tendo em vista a massificação, a globalização e toda sorte de introjeções de valores, de medidas, de critérios, né, que somos obrigados a fazer na medida em que somos constantemente bombardeados, né, por toda sorte de valores impostos, de modos de vida, né, e assim por diante. Toda a nossa existência é pautada por essa ausência de identidade, essa ausência de essência. Queremos, antes de mais nada, preencher isso. O que mais queremos é preencher esse vazio, né, e pôr um ponto final nesse processo, nessa história interminável, né, da nossa própria identificação, né? Então, isso nos leva a nos identificarmos não como indivíduos e a partir da nossa liberdade, mas a nos identificarmos com aquilo que nos é oferecido, né, nas situações objetivas em que vivemos e que se traduz, não é, nessas ofertas de massificação, de globalização das atitudes e assim por diante. O mal-estar da liberdade na contemporaneidade, né, ele tem profundas repercussões de caráter existencial, psicológico e político. Porque essa dificuldade de ser livre, né, em grande parte, pode se transformar, muitas vezes, numa motivação para que o indivíduo, por exemplo, venha aderir a totalitarismos de variadas espécies. Podemos, por exemplo, entender o nazismo, né, como um exemplo, né, desta identificação que é oferecida ao indivíduo e aceita por ele, que certamente vem preencher uma necessidade de identidade, né, que o indivíduo não é capaz de preencher por si mesmo. Então ele preenche através dessa massificação identitária, né, que lhe oferece uma possibilidade de ser alguma coisa, ainda que dentro de critérios uniformes, de critérios que estão bastante longe, né, de uma identidade singular, né? E, portanto, tendemos a viver de uma forma tal em que aquilo que nos é oferecido e aquilo que acabamos aceitando não passa pelos critérios da nossa liberdade, né? Não passa pelo filtro da nossa liberdade e, portanto, não serve à nossa identidade. Vivemos numa época em que tudo aquilo que conhecemos, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que praticamos e, sobretudo, tudo aquilo que escolhemos, não é? Não passa pelos critérios da nossa liberdade, mas nos vem pronto, né? Como pacotes que organizam a nossa trajetória de vida, né? Sob a imagem dessa falsa identidade ou dessa falsa felicidade, né? Que nos é oferecida
como os modos de vida, né, disponíveis no mercado da existência. Dessa forma, então, é que nós podemos entender a contemporaneidade como caracterizada por a liberdade enquanto mal-estar e, ao mesmo tempo, a frequência com que são aceitas as alternativas, né, as saídas, né, em que a identificação do indivíduo, a identidade que ele acaba, de uma forma ou outra, conferindo a si mesmo, né, passa por uma série de fatores, menos pela sua própria liberdade.